Manhã Diversa de volta para você, agora são 11 horas e 19 minutos. E a gente já falou hoje aqui no programa sobre a chegada da primavera, né? Que acontece logo mais às 10 horas e 4 minutos da noite. Mas a nova estação não chega sozinha, não. Além de calor e chuva, ela traz também as alergias sazonais, os famosos ites, rinite, sinusite, por aí vai. E esse é o tema da nossa entrevista, que começa agora com a pneumologista pediátrica Emanuele Xavier. Muito bom dia, Emanuele. Bom dia. Vamos de cara começar assim, o que são essas alergias sazonais, por que elas acontecem, o que causa? Essas alergias sazonais são aquelas alergias causadas por determinadas épocas do ano, como a primavera, o outono, o verão. E as causas são muito particulares da estação. A primavera, por exemplo, quando as flores elas liberam pólen, né? E esse pólen ele chega facilmente no olho, no nariz e até no nosso pulmão. E quando chega, pode desencadear sintomas alérgicos. Mas vale ressaltar que essa alergia a pólen, ela é mais evidente no sul do país, onde que tem essas estações mais definidas. Aqui em Juiz de Fora, como a maior parte do Brasil, as estações não são muito bem definidas. Aqui a gente consegue ver todas as estações no mesmo dia, né? De manhã acorda, tá aquele frio, na hora do almoço aquele calor, depois chove. Então essas mudanças bruscas de temperatura também são fatores desencadeantes dos sintomas alérgicos. Além disso, o aumento dessa temperatura, da umidade, né, também propicia a proliferação tanto de fungo, que é o mofo, né, do ácaro, que é o bichinho da poeira, que também são o que a gente chama de aeroalérgenos, né, que são os antígenos responsáveis por causar as alergias, né. E quais costumam ser os principais sintomas dessas alergias, principalmente agora falando da primavera? Então, os principais sintomas, eles são muito variados, não valorizando a minha parte como pneumologista pediátrica, mas dentro dos sistemas do corpo que mais acomete é o sistema respiratório. Então, pode ter sintomas como coriza, obstrução nasal, aumento de secreção nasal, lacrimejamento no olho, coceira no olho também, até aquela vermelhidão ocular, tosse, aquela tosse mais seca, aquela tosse persistente. Esses são alguns dos sintomas, né, que pode gerar pela alergia. Doutora, e quem tem outras alergias sofre mais nessa estação? Ah, com certeza, assim, quem tem as famosas ites, né, as rinites, as bronquites, a asma, são pacientes que têm uma tendência de ter reações exacerbadas e até exageradas quando tem contato com esses aeroalérgenos. Então, sim, esses pacientes, eles sofrem mais, né, com essas mudanças de temperatura e com essas estações. Já tem uma tendência, né? Sim, com certeza. E o que pode acontecer caso essa alergia sazonal, né, que está no caso mais pontual para uma época do ano, não seja controlada? Ela pode piorar, pode desencadear outras doenças, como que é? Esse é um ponto fundamental, porque quando a alergia está descontrolada, ela torna mais suscetível à proliferação de infecções. Eu vou tentar exemplificar por quê. Porque uma criança, por exemplo, com rinite alérgica, ela já tem essa mucosa, né, uma inflamação crônica nasal. E essa mucosa ela fica mais permeável e fica mais suscetível à proliferação de micro-organismos. Fora isso, essas crianças também produzem, né, os catarros, as secreções proliferam mais, né, essas secreções. E essas secreções, elas são porta de entrada para bactéria, para vírus, é como se fosse alimento para vírus, para bactéria. Então, sim, aí essas infecções tornam-se mais recorrentes. E o controle dessa alergia é fundamental até para evitar o uso abusivo de antibióticos, né, para que aquela criança evite que tenha várias infecções, né, principalmente as infecções de repetição. E é possível desenvolver uma alergia sazonal que a pessoa nunca teve? Sim, isso pode acometer em qualquer idade. A gente tem que ter um olhar atento maior nas crianças, porque as crianças, eu costumo falar, ela não é pequenininha só por fora, por dentro também. E o sistema imunológico dela, que é essa capacidade que ela tem de combater a infecção, ainda está em formação. Então, quando ela tem contato com esses aeroalérgenos, o organismo dela ainda está aprendendo a combater aquilo. Então, a tendência dela ter sintomas mais exagerados é muito maior, mesmo aquelas que nunca tiveram. E nessa situação, quais são as medidas, doutora, assim, para evitar que lá na frente se tenha um retrabalho, né, de algo que não foi tratado lá atrás? Sim, é por isso que é muito importante esse controle dessas alergias, assim, de preferência com um pneumologista ou alergista pediátrico, porque o controle dessas infecções, sim, vão evitar, o controle dessas alergias vão evitar essas infecções. Mas tá aí uma pergunta que eu escuto muito, assim, né? O que faz, né? Como que eu faço para aumentar essa imunidade dessa criança, né? No meu consultório tem muito isso. Ah, tem um comprimidinho que vai resolver para essa criança não ter tantas infecções ou melhorar disso.
Vale lembrar assim, que se tivesse um comprimidinho, quem inventou estaria rica, era só dar para a criança que não tinha a solução infecção. de todos os problemas. Infelizmente não é isso que acontece, né? O que faz aumentar a imunidade é comida de verdade, uma alimentação adequada, rica em verduras, legumes, né, frutas. Manter cartão de vacina atualizado, que é uma coisa que está me preocupando muito na nossa realidade. Assim, os cartões de vacina das crianças estão não estão atualizados, ainda mais com essa pandemia. Então, se vale um alerta que é para atualizar o cartão. Desculpa que a gente escuta muito no consultório, mas ele vive com resfriado, com esse nariz escorrendo. Um dia que ele não tenha para correr para o posto para vacinar, porque a gente não pode ficar protelando, né, esse uso, né, essa aplicação dessas vacinas, né? Então isso é fundamental. Você falou aí das crianças, minha próxima pergunta é justamente sobre essa questão da faixa etária, né? Existe uma faixa etária que é mais afetada ou que sofre mais com essas alergias? Você já falou que as crianças realmente são mais vulneráveis. Sim. Mas dentro dos adultos, existe algum grupo que costuma ser mais afetado, que costuma sofrer mais com as alergias, seja por questão de idade ou por outros fatores? Então, a minha faixa etária, assim, meu público é mais pediátrico. Dentro dos adultos, aqueles pacientes que têm doenças crônicas, sim, eles são mais vulneráveis. Inclusive, até os adultos que têm as ites da vida, né, que têm as rinites, a asma, eles são mais suscetíveis a ter esses sintomas também de forma exagerada, né? Então, a gente não está falando de uma situação de cura absoluta, né? É de um cuidado constante. Sim, e constante. Até porque a gente tem que agir na causa do problema e não só dos sintomas, né? Não adianta a gente ficar dando só medicamentos para tratar aquele episódio em si e não o que está causando. Eu costumo até dar um exemplo assim, quando tem uma fogueira. Não adianta você jogar água e colocar lenha na fogueira. Então, assim, não adianta eu dar um antialérgico para apagar, para melhorar os sintomas e não tratar a causa dessa alergia. Então, essa causa o problema tem que ser tratado na raiz do problema, né? Então, o que está gerando é ali que eu tenho que atuar. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Nós já estamos recebendo aí algumas participações do pessoal de casa com algumas dúvidas sobre assuntos relacionados a esse tema. E fica então um convite para você que ainda não mandou sua pergunta, sua mensagem, ainda dá tempo de participar com a gente. Então manda para o nosso WhatsApp ou para o nosso Instagram, que vão aparecer aqui na tela para você, a sua dúvida, a sua pergunta ou comentário, que vai ser respondido ao vivo aqui no estúdio e a gente volta já já. Manhã Diversa tá de volta, agora são 11 horas e 30 minutos, hora de fazer contato com a nossa equipe de jornalismo e a gente conversa então com o Vitor Ferreira, que já está por dentro de tudo que acontece nessa quinta-feira. Bom dia, Vitor, qual que é o principal assunto de hoje? Bom dia, Bárbara, Mari, doutora Emanuele. Uma boa quinta-feira para vocês e a todos de casa que estão aí acompanhando a Manhã Diversa de hoje. Morreu agora há pouco, na região Nordeste, Belo Horizonte, um homem que estava desde a noite de ontem fazendo reféns um jovem de 23 anos e uma criança de 7 anos. O nome desse homem é Leandro Mendes, que, segundo a Polícia Militar, não aceitou o término com a ex. Por isso, ele invadiu a casa dessa mulher de 25 anos. Ela estava no local na hora da invasão, mas conseguiu escapar com a ajuda de vizinhos. Agentes do BOPE cercaram o local para negociar a liberação, que durou mais de 15 horas. De acordo com os profissionais da segurança, as vítimas saíram sem ferimentos. Então, Leandro Mendes, ele já havia sido condenado anteriormente por matar uma ex em 2008, também por não ter aceitado o fim do relacionamento. Segundo a Polícia Militar, ele foi preso pelo crime na época, mas estava em liberdade condicional. Agora, outra notícia em âmbito internacional é que o ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou hoje que o país está pronto para defender os territórios conquistados na Ucrânia com armas nucleares estratégicas. Com isso, ele subiu o tom das ameaças que foram feitas pelo atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, em um pronunciamento que foi feito ontem. Na declaração, ele anunciou que vai convocar cerca de 300 mil reservistas para responder a essas ameaças. De acordo com Putin, o decreto já foi assinado, mas não há previsão para ele convocar esses reservistas ainda. Essa pode ser a primeira mobilização de reservistas na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial.
mundial. E com isso, a população russa segue preocupada. Mais notícias vocês conferem hoje à noite no Diversa em Rede, é às 9h30 aqui na Diversa. E você consegue acompanhar a gente pela TV, claro, no YouTube e também no nosso site, o diversa.tv, que além de ter a transmissão ao vivo por 24 horas, traz notícias exclusivas. Meninas. Vitor, muito obrigada pelas informações. Amanhã você volta para a gente encerrar a semana com muita informação de qualidade. Até lá! E a gente segue aqui a nossa entrevista com a pneumologista pediátrica Emanuele Xavier. E para esse bate-papo ficar completo, tem interação da galera de casa, doutora. A primeira mensagem é da Eliane, de Justinópolis, daqui de Minas Gerais. Ela mandou através do YouTube dizendo o seguinte, ela pergunta, ela faz uma associação, a catapora e a estação do ano, a primavera, ela quer saber se existe essa ligação. E eu vou até já emendar com uma segunda participação, que é da Fabienne Ferreira, e ela fala o seguinte, ela é de Juiz de Fora, e ela diz, tá com surto de mão, pé, boca na escola e o filho pegou essa doença. Essa doença tem relação com a época do ano, porque ano passado ele também já teve. Foi só uma coincidência? Então vamos fazer um pouquinho essa análise geral. Então, tanto a catapora como essa síndrome mão-pé-boca, ela é gerada por um vírus. E existe épocas do ano que esses vírus eles têm maior proliferação. Quando as crianças, né, agora que elas voltaram para a escola, que esse convívio social está maior, então, uma criancinha passando mal, gente, na sala, o resto vai passar. Então, é possível sim que em determinadas épocas, esses tenham maior circulação de determinados vírus. Então, mas a catapora, por exemplo, é uma doença que pode ser prevenida através da vacina. Então, mais uma vez importante, assim, o cartão de vacina está atualizado para não ter essa doença. Agora, o mão-pé-boca, a gente sabe que é uma doença autolimitada, ela é um vírus, mas ela gera um transtorno muito grande para a criança, né? Gera bolinhas nas mãozinhas, na boca, no pezinho e febre alta. Então, apesar de ser angustiante, é uma doença que o próprio organismo da criança vai combater. Por vírus, não precisa de entrar com antibiótico. Antibiótico a gente dá para medicação causada por bactéria. Então, é muito importante que, apesar da angústia, a gente medicalize menos essas crianças, porque o próprio organismo dela que vai combater esses sintomas. Eu acho que essa observação é determinante, né? Entender que, às vezes, ali realmente precisa da espera, né? Porque a medicação, ela tem um outro propósito. A gente só tem que medicar os sintomas. Criança deu febre, a gente vai dar medicamento para febre, está com dor para dor, mas a causa em si é o vírus. Então, não tem um medicamento específico para esse vírus. Então, sim, a gente tem que pisar um pouquinho o pé no freio para evitar ficar dando medicamento demais, até porque todo medicamento a gente tem que pensar que tem efeito colateral. Então, isso tem que ser bem criterioso na escolha, né, da medicação para oferecer para a criança. E a minha próxima pergunta tem relação com a dúvida da Maria Aparecida, que de Juiz de Fora, então eu também vou aproveitar e juntar as duas. A pergunta dela é a seguinte: bom dia, doutora, por favor. Ela quer saber se é normal se sentir gripada e com sinusite o ano todo. E aí a minha pergunta, que eu já junto com ela, é sobre diferenciar esses sintomas das alergias sazonais com gripes, resfriados e até mesmo Covid, porque no caso aqui a gente está falando de alergias que estão mais relacionadas com a primavera, mas como você disse, ao longo do ano todo isso pode acontecer e acometer principalmente pessoas que já sofrem com a rinite, enfim. E aí, respondendo, juntando as duas perguntas, né? Com sintomas tão semelhantes, né, Mari? O que fazer aí, nesse caso da Maria Aparecida, que sofre com isso, né? E, principalmente, como diferenciar se ela está realmente só sofrendo de uma alergia ou se é uma outra, uma gripe, um resfriado ou até mesmo Covid. Isso é muito importante, porque, assim, será que ela está realmente gripada ou ela está com alergia que não está sendo controlada? Daí a importância da avaliação com o especialista. Porque desde que seja detectada que ela tem alergia, tem várias formas da gente tratar aquela alergia. Se são alergias graves, tem imunoterapia, tem medicamentos específicos e até tratar a causa da alergia. Então é fundamental. Gripar o ano inteiro, tem minha dúvida, será que está gripada mesmo ou ela está com essa alergia mal controlada? Até porque os sintomas são muito parecidos. O que diferencia uma alergia de um resfriado e até do Covid, geralmente a alergia não dá febre. Agora, os sintomas de resfriado e de Covid são iguais. Eu só vou conseguir diferenciar através do exame específico, porque a gripe, né, o resfriado é causado por um vírus. Se é o vírus da Covid, ou se é o vírus sincicial respiratório, ou se é o rinovírus, só através do exame para me saber a diferença. E quando a gente fala desses sintomas, doutora, é recomendado tomar antialérgico? Então, é isso que eu acho que a gente tem que pontuar, assim, o antialérgico, ele vai atuar só naquele momento daquele sintoma, então ele vai apagar o fogo, mas o que está gerando aí esse entra sintoma? Naquela analogia que você fez na primeira parte da entrevista, né? Você ameniza.
Exato, você melhora ele na hora, mas depois ela vai ter de novo porque a causa não foi tratada. Então a gente tem que ir na raiz do problema. Se tem uma coisa que a gente consegue amenizar, é a lavagem nasal com soro fisiológico. Então isso, assim, principalmente essas crianças, né, que tem muita rinite, né, é importantíssima a lavagem nasal. Mas quando eu falo lavagem, não é só com aqueles sprayzinhos ou nebulização, porque isso só umidifica a narina. Eu preciso de lavagem com alto volume de soro, ou com as seringuinhas ou com as novas garrafinhas que estão sendo usadas, que a criança coloca mais volume e consegue, já viralizou esses vídeos, né, na internet, consegue até ir do outro lado. Às vezes não necessariamente o soro entra de uma narina e sai na outra, às vezes sai na mesma narina, mas isso consegue minimizar essa produção de secreção, né, consegue retirar essa secreção, e como eu falei anteriormente, essa secreção ela serve de alimento para bactéria, para vírus, né, então é fundamental essa lavagem. Então, se tem uma coisa que, no meu ponto de vista, é melhor do que antialérgico, é a lavagem nasal com soro fisiológico. E essa prática, ela deve ser pontual ou ela pode ser um hábito? Não, essa lavagem só é recomendado quando tem secreção. Não precisa de ficar lavando o nariz se a criança não está com aquele aumento de secreção. Mas em vigência de sintomas, sim, ela é fundamental. E aí, a gente já entendeu então, né, que essas questões respiratórias são muito comuns por causa do período da época do ano. A gente viu aí, né, questão da polinização e vários outros fatores que influenciam. Também entendemos um pouco sobre as doenças, algumas doenças de pele, né, que foi a catapora, mão, pé, boca, que podem estar relacionadas não necessariamente com a estação, mas por ser algo cíclico, né, que tem épocas do ano. Mas existem outras doenças que são sazonais, que estão relacionadas com esse período do ano? Então, sim, até porque, igual agora, as crianças estão saindo um pouco mais de casa. Então, até a alimentação está alimentando mais fora de casa. Aí vem os surtos das gastroenterites, né? Das diarreias, dos vômitos. Agora, com a chegada do verão também, as crianças são mais expostas ao sol. Então, se não recebem hidratação de forma adequada, vem as desidratações. Então, tem essas alterações que, sim, pode ser particular de cada época do ano. E eu acho que aí entra ainda uma outra observação, né, Mari? A gente vem de um período longo em casa. Então, eu acho que o choque é ainda maior, doutor? Com certeza. Assim, que a gente fala os filhos de pandemia, né? Essas crianças que ficaram muito tempo enclausuradas, assim, que não tiveram contato com outras crianças. Até o sistema imunológico delas, que é o quê? Esse sistema que é a capacidade que a criança tem de combater a infecção, isso não foi treinado ao longo dos últimos 2 anos. Então, agora, com o retorno às aulas, essas infecções começam a ficar recorrentes. Até porque agora é que o organismo dela está aprendendo a combater. Por isso que aumenta essa frequência, né, dessas infecções, dessas alergias. E para a gente finalizar, então, para a gente dar um apanhado geral e resumir, para passar o recado para o pessoal de casa, quais são os cuidados paliativos que a gente deve ter diariamente para manter a saúde lá em cima, evitar esses contratempos sazonais, sejam os respiratórios, sejam outras doenças que possam aí vir com essa época do ano? Eu acho que como eu tinha falado anteriormente, o famoso tentar aumentar a imunidade, né? É a alimentação adequada da criança. É evitar esses ultraprocessados, evitar esses alimentos que não são ricos em fibras, vitaminas, né? Porque a gente tem que pensar que a criança está no auge do desenvolvimento. Então, ela precisa desses nutrientes até para conseguir combater essas infecções. E esses nutrientes não estão num comprimidinho, né, específico. Então, ela precisa adquirir isso através da alimentação. E vale ressaltar que o que a gente tem de melhor para aumentar a imunidade é manter cartão de vacina atualizado. Então, assim, é uma coisa que eu estou batendo muito na tecla, porque está muito preocupante a realidade que a gente está vendo dessas crianças. A maioria não estão com o cartão de vacina atualizado, que é o que a gente tem para tentar prevenir esses sintomas, né? E o mesmo vale para a gente grande também, né? O que mais tem é adulto que se alimenta mal e que está com cartão de vacinação atrasado. Então, todo mundo, o puxão de orelha fica para todo mundo, para as crianças, para os adultos, para todo mundo. Com certeza. Doutora, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. A gente está aí, hoje falamos muito de primavera, entendemos sobre a estação do ano, o que está vindo por aí e sobre as alergias sazonais que chegam junto com essa época. Então, muito obrigada por ter vindo esclarecer sobre esse assunto com a gente. Obrigada, sempre é muito prazer. Agora a gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouco tem a finalização do Bora Rangar, receita super especial premiada de hoje. Não sai daí que a gente já volta.